Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre arquivos. Esse conteúdo vocês já viram em algumas disciplinas passadas, mas a gente vai fazer aqui uma revisão de alguns conceitos que vão ser importantes para a nossa disciplina de estrutura de dados e seus algoritmos, mas também a gente vai ver alguns conceitos novos, como o conceito de chave primária, chave secundária, conceito de cálculo de endereço de um determinado registro, e tudo isso é importante para os próximos conteúdos da nossa disciplina aqui de estrutura de dados. Bom, o que é um arquivo? Um arquivo é um conjunto de dados que está disposto de uma forma sequencial. Então, a gente tem dentro de um arquivo dados que estão lá gravados em seguida do outro. E a gente vai interagir com esse arquivo através de um programa, no nosso caso aqui da disciplina de estrutura de dados. Esse programa vai ser um programa em C. Só que essa leitura e a escrita, né, o acesso aos dados do arquivo, não é feito de forma direta, ele é feito através de um stream, e esse stream é que vai conseguir se comunicar com o arquivo e conseguir mandar dados do nosso programa para o arquivo e puxar dados do arquivo para o nosso programa quando a gente está fazendo operação de leitura e escrita, tá? Então, para fazer a leitura, o stream vai se comunicar com o nosso arquivo, puxar dados e entregar para o nosso programa. E na escrita vai ser o contrário, a gente vai mandar dados do programa para o arquivo através desse stream. Só que para acelerar esse processo, como o nosso arquivo está armazenado em disco e a gente sabe que acesso a disco é uma operação cara, demorada, para acelerar, a gente vai usar um buffer em memória para fazer um meio de campo aí dessa leitura e dessa escrita. Então, esse buffer, primeira coisa importante, vocês não precisam se preocupar, porque isso tudo é transparente, tá? Quando a gente faz a leitura e a escrita num arquivo, tem um buffer sendo usado lá por baixo dos panos, a não ser que a gente diga explicitamente que a gente não quer usar esse buffer. Mas aqui eu vou explicar para vocês como é que ele funciona, só para vocês entenderem a importância de fechar o arquivo no final do programa ou de fazer um flush em determinados momentos, tá? Então vamos lá. Bom, esse buffer, ele vai ser, então, como eu falei, o meio de campo aí do acesso ao arquivo. Ao invés do meu stream estar conectado lá, lendo os dados diretamente do arquivo, ele vai conseguir usar esse buffer para mandar dados para o arquivo ou para puxar dados do arquivo para o programa. Então, quando a gente usa o buffer para leitura, vai funcionar da seguinte forma. O buffer, inicialmente, ele começa vazio, e aí, toda vez que eu faço uma operação de leitura no meu arquivo, primeiro o sistema vai lá e vai encher o buffer. Ele vai no arquivo, em disco, vai ler um montão de dados suficientes para encher aquele buffer, ou ele vai ler o arquivo até o final, se o buffer for muito grande, o arquivo for menor que o buffer, por exemplo. Então, uma vez que ele encheu esse buffer, a minha operação de leitura agora, o que ela vai fazer é simplesmente ir lá no buffer e pegar um dado que eu pedi, né? Então, toda operação de leitura agora, ela está sendo feita direto em memória. Eu não estou tendo que ir no disco a cada vez que o meu programa faz uma operação de leitura no arquivo. Então, isso vai sendo enviado para o programa, à medida em que ele vai fazendo operações de leitura, até que o buffer fique vazio. No momento que o buffer fica vazio, a próxima operação de leitura vai de novo lá no arquivo em disco, vai pegar um montão de dados, vai levar para o buffer, e aí o processo continua até que o arquivo acabe, tá? Bom, para a escrita, a situação é a seguinte: o buffer começa também vazio, e aí, a cada operação de escrita que o meu programa faz no arquivo, o dado que está sendo escrito não vai ser escrito direto em disco, mas ele vai ser escrito nesse buffer em memória, até que o buffer encha, né? Então, ele tá mandando os dados ali para o buffer. No momento que esse buffer enche, automaticamente acontece uma operação que a gente chama de flush. Ele é descarregado, o conteúdo dele é descarregado no arquivo em disco. E aí o buffer é esvaziado e começa tudo de novo. Então a próxima operação de escrita vai ser escrito no buffer de novo, até que ele encha e
faça o flush automaticamente. Ou então até que a gente feche o arquivo, tá? Quando a gente fecha o arquivo, todos os dados que estão no buffer que ainda não foram gravados no arquivo são descarregados para o arquivo. Então, por isso é super importante quando a gente está fazendo manipulação de arquivo, a gente lembrar de fechar o arquivo, porque se a gente não fechar o arquivo, os dados que estão lá no buffer, eles não vão ser transferidos para o arquivo. Então, a gente corre o risco de perder dados que foram escritos durante a execução do nosso programa. Tá? Esse flush, então, como eu falei, é uma operação que a gente pode chamar, o programador pode chamar esse flush, se ele quiser garantir que num determinado momento todos os dados que foram escritos estão, de fato, concretizados no arquivo em disco, mas na maioria das vezes a gente não vai precisar se preocupar com isso, a gente vai usar o flush automático. Como é que vai funcionar esse flush automático? Quando o buffer enche, é feito um buffer automático, um flush automático para o arquivo, ou então quando eu fecho o arquivo, é feito o flush, tá? Bom, e essa operação de descarregar o buffer no arquivo sempre leva em consideração o cursor do arquivo, tá? Então, o cursor do arquivo, ele vai dizer qual é a próxima posição em que eu vou gravar um dado no arquivo, ou para leitura a mesma coisa, qual é a próxima posição que eu vou ler um dado do arquivo. Então, ele é inicializado com 0 quando eu abro o arquivo, e aí a cada operação de leitura, por exemplo, eu faço a leitura da posição atual do cursor, então notem que quando a gente está usando leitura do buffer, esse cursor está funcionando lá na memória como se ele fosse no arquivo direitinho, a gente não precisa se preocupar com esses detalhes, tá? Então, eu li o primeiro byte, por exemplo, do arquivo, esse cursor avançou para o próximo byte, a próxima operação de leitura vai ler o próximo e assim por diante. A mesma coisa com a escrita. Bom, existem dois tipos de arquivos, arquivos texto e arquivos binários. Um arquivo texto, o conteúdo é só texto, então exemplos de arquivo texto, um arquivo TXT ou um arquivo HTML, por exemplo, que só tem texto dentro dele. E um arquivo binário é um arquivo que tem conteúdo binário. Então, eu coloquei aqui vários exemplos de arquivos binários que a gente usa no nosso dia a dia, né? Um arquivo doc do Word, uma planilha do Excel, ou uma figura JPG e assim por diante. Tudo isso é conteúdo binário. Bom, mas aqui na disciplina a gente está falando de programas em C, então como é que a gente faz manipulação de arquivos em C? Primeiro a gente começa associando um string a um arquivo para realizar a operação de abertura do arquivo, né? Depois que esse arquivo estiver aberto, aí assim eu vou poder fazer a troca de informações, eu vou poder fazer leitura e vou poder fazer escrita. Quando a gente abre o arquivo, o cursor é automaticamente inicializado na posição 0, na posição inicial do meu arquivo. No fechamento do arquivo, a operação de fechamento vai fazer a dissociação do arquivo com esse string que eu usei para manipular ele, vai liberar a memória que foi usada do buffer, por exemplo, e se o arquivo estava sendo usado para escrita, vai descarregar o conteúdo do buffer para evitar perda de conteúdo, como a gente já discutiu. Bom, então, em C, cada string que a gente usa para acessar o arquivo está associado a uma estrutura de controle do tipo file, tá? Então, essa estrutura ela vai ser definida no cabeçalho stdio.h e a gente tem que dar um include lá no nosso programinha C desse arquivinho stdio.h para a gente poder usar os arquivos, tá? Funções importantes: fopen para abrir, fclose para fechar, feof para saber se a gente chegou no fim do arquivo ou não, ferror para verificar se aconteceu algum erro, a operação remove apaga um arquivo, isso pode ser útil em alguns casos, e o flush para fazer a descarga do buffer no arquivo. Então aqui tem um exemplinho, eu estou fazendo o include ali do stdio.h e eu estou declarando ali uma variável ponteiro que eu chamei de arc, que é um ponteiro para um arquivo, ela é do tipo file. Depois, usando essa variável, eu faço ela receber o resultado da operação fopen
de um arquivo que eu chamei de dados.txt. Eu testo se a operação foi bem sucedida. Se ela foi bem sucedida, esse ponteiro não vai estar apontando para null, né? Então, se o arquivo, esse ponteiro arquivo arc for igual a null, significa que não foi possível abrir o arquivo, deu algum erro. Né? Então, se foi sucesso, eu vou fazer algum processamento nesse arquivo, vou ler ele, por exemplo, ou vou escrever nele, e depois eu fecho o arquivo usando o fclose. Nesse nosso exemplo aqui, o que tá acontecendo é a leitura, né? Esse processamento de arquivo vai ter que ler, por quê? Porque eu abri o arquivo em modo de leitura. Aquele Rzinho ali no fopen indica que eu abri em modo de leitura. E o nome do arquivo que eu estou manipulando é dados.txt. Notem que esse nome aqui está sem contexto nenhum, então eu estou assumindo que ele está na mesma pasta, no mesmo diretório do programa. Eu posso colocar aqui caminhos relativos, por exemplo, uma pasta dentro da pasta que está o programa, ou posso colocar um caminho absoluto, enfim, posso acessar um arquivo onde quer que ele esteja localizado, tá? Então, aqui só frisando a questão do erro null. Bom, manipulação de arquivos texto em C. Os modos de abertura de arquivo texto, todos esses vocês já viram, né? Só recapitulando, então, modo de leitura a gente abre com R, escrita a gente abre com W, append a gente abre com A. A diferença do W para o A é que o W ele sobrescreve o arquivo. Então, se o arquivo já existe e eu abrir ele com o modo W, ele vai ser sobrescrito, vai apagar o que tinha antes e vai abrir um arquivo novo zerado. Já o A não, o A, se o arquivo já existe, ele vai abrir o arquivo que já existe e vai posicionar o cursor no final do arquivo para que a próxima operação de escrita ou de leitura seja feita ali. De leitura, desculpa, de leitura é sempre do início, tá? Mas a escrita é do final. E aí eu posso fazer essas operações com R+, ou W+, ou A+, para quando eu quero fazer leitura e escrita ao mesmo tempo no arquivo. Tá? Funções importantes, então, para leitura e escrita de arquivos texto, a gente pode ler e escrever caractere a caractere, usando o fputC ou fgetC, ou a gente pode ler e escrever string a string usando o fprintf ou fscanf, tá? Esse fprintf e o fscanf, ele aceita leitura e escrita não só de strings, mas também de outros tipos de dados. A gente vai usar a mesma coisa que a gente usa com o printf e o scanf. Então, por exemplo, se for um inteiro, a gente vai usar um %d, se for uma string, a gente vai usar um %s, a gente já vai ver um exemplinho onde isso aparece daqui a pouco, tá? Então, aqui tem um exemplo onde eu estou fazendo a leitura de um arquivo caractere a caractere. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse exemplo aqui, vocês podem depois olhar o slide dessa aula lá no site da disciplina, tá? E acompanhar o código direitinho. O que ele está fazendo aqui é basicamente o que a gente já viu, ele declara o arquivo, abre o arquivo, e aí depois ele faz uma operação de leitura num loop, né, num while, enquanto não chegar no final do arquivo, ele vai lendo caractere a caractere e imprimindo caractere a caractere. Depois que termina o arquivo, ele fecha o arquivo. Esse aqui é a mesma coisa do anterior, só que ele está lendo string a string. E aí aqui a gente está usando o fscanf, passando como parâmetro ali a variável do arquivo, né, de onde eu vou ler o dado, e ali o %s para indicar que eu estou lendo uma string, que eu quero ler uma string, e não um inteiro ou um float, por exemplo. Tá? E aquele segundo parâmetro ali, e comercial S, é a variável onde vai ser armazenada o resultado da leitura, tá? Então, só passando batido aqui alguns detalhes. Nesse outro exemplo aqui, eu estou fazendo a leitura de um arquivo que tem números. Então, no fscanf ali, ao invés de usar o %s, eu usei o %d, tá? Então, normal, a mesma coisa do exemplo anterior. Exemplinho de gravação, para fazer a gravação, a gente está usando nesse exemplo aqui um fprintf
%d. Então, o que eu estou gravando aqui são números, são inteiros nesse arquivo aqui, tá? Bom, então, como exercício para vocês agora, tentem usar 2 arquivos texto que têm números dispostos de forma ordenada. Então, eu coloquei aqui um conteúdo de exemplo que poderia acontecer nesses 2 arquivos, tá? Então, os 2 arquivos têm números e eles estão ordenados. E aí eu quero, a partir da leitura desses 2 arquivos, gerar um terceiro arquivo, que é o resultado do merge desses 2 arquivos que eu li. Só que sem repetição. Então, notem que ali, ó, na terceira linha do primeiro arquivo tem o número 20. E na segunda linha do segundo arquivo tem também o número 20. Lá no resultado, no arquivo de merge resultante, aparece o 20 uma vez só, na quarta linha dele ali. Notem também que esse arquivo de merge, ele tem que estar ordenado. Então, o primeiro elemento dele veio do primeiro arquivo, que era o 10. O segundo elemento também veio do primeiro arquivo, que era o 13. Mas o terceiro elemento é o 15, ele estava no segundo arquivo e não no primeiro, tá? Então, eu tenho que ir fazendo a leitura concomitante dos dois, usando o cursor, né? E aí, comparando os dados que eu li e vendo o menor de todos, então, o que for menor, eu gravo no arquivo e aí faço a próxima leitura do arquivo de onde eu li aquele dado para poder gravar lá. E aí, no final, então, eu vou ter um arquivo resultante, que é um merge desses 2 arquivos iniciais. Bom, isso arquivos texto. Agora a gente vai falar um pouquinho de arquivos binários, né? Para a gente falar de arquivos binários, primeiro eu quero discutir com vocês o conceito de entidades. As aplicações que a gente manipula na prática, elas precisam armazenar dados sobre entidades que podem ser concretas ou abstratas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quero armazenar dados dos meus funcionários, os funcionários são coisas concretas, né? Pessoas de verdade, né? Então, é uma entidade concreta, o funcionário é uma entidade concreta. Ou uma locadora que quer armazenar os dados sobre os carros que ela aluga. Então, carros também é uma entidade concreta, existe de verdade cada carro que está sendo representado ali naquela aplicação, né? Já uma aplicação bancária que tem contas correntes de clientes, por exemplo, conta corrente é um negócio abstrato, né? Não é concreto, não é palpável, mas eu posso representar também dados de conta corrente ou de ligações telefônicas, por exemplo, tá? Bom, cada entidade ela pode ser descrita por um conjunto de atributos. E aí esses atributos vão depender da aplicação que eu estou modelando, né? Que eu estou implementando. Que dados que eu vou precisar representar e armazenar nessa minha aplicação. Então, por exemplo, na empresa, quando eu estou falando de um funcionário, eu posso precisar armazenar o nome do funcionário, o CPF dele, a data de nascimento dele, o salário. Tem outros que a gente pode pensar, por exemplo, que podem ser necessários, que eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, a data de admissão desse funcionário, né? Os dependentes que ele tem e assim por diante. Para um carro, poderia ser a marca, o modelo, o ano de fabricação e a placa, por exemplo. Para a ligação telefônica, a data da ligação, o número de origem, o número de destino e a duração dessa ligação. Esses atributos também podem ser chamados de campos. Então, tem vários livros que vocês vão ver por aí que usam o termo campos ao invés de atributos para descrever isso aqui, tá? Bom, e aí, então, quando a gente identifica uma entidade que a gente precisa armazenar, na hora que a gente for concretizar isso na nossa aplicação, lá na empresa, por exemplo, que a gente quer representar os dados de funcionários, a gente vai ter vários funcionários na empresa. Então, a gente vai ter vários registros de funcionários. O que é um registro? É um conjunto de pares atributo-valor. Então, para cada atributo daquela entidade, eu vou ter um valor daquele indivíduo que eu estou representando, daquele funcionário específico que eu estou representando, por exemplo. E aí, se eu tenho 10 funcionários que eu quero armazenar, eu vou ter 10 registros com valores diferentes para cada um desses atributos, tá?
Então, aqui, por exemplo, um registro de funcionário poderia ser um funcionário que tem o valor do atributo nome é João, tem um determinado CPF, o valor do atributo data de nascimento é 10 de abril de 1980, o valor do atributo salário é 3.000, por exemplo. E assim, para todas as outras entidades que a gente usou como exemplo aqui. A gente pode ter também registros de carro, registros de conta corrente, registros de ligação telefônica. Eu coloquei exemplo de um registro de cada um desses tipos de entidades, mas na prática a gente vai ter vários registros, né? A nossa aplicação vai manipular vários registros daquele mesmo tipo. E aí esses registros vão estar dispostos de forma ordenada em uma tabela, tá? Essa tabela, ela vai poder ser armazenada em memória principal ou em memória secundária, que é o disco no nosso caso aqui, que é o que nos interessa nessa disciplina, tá? Nessa disciplina a gente vai usar essa tabela sempre armazenada em disco. E aí, então, nesse segundo caso, onde a tabela está armazenada no disco, a gente chama essa tabela também de arquivo. Então, tem vários livros que se referem ao conceito de arquivo, na verdade, se referindo a uma tabela que tem um conjunto de registros. Então, aqui tem um exemplo de um arquivo de funcionários, onde eu tenho 3 funcionários representados. Notem que eu coloquei ali destacado em azul o cabeçalho, né? Só para vocês se lembrarem o que é cada um daqueles atributos ali, mas essa informação não vai estar armazenada no arquivo, tá? No arquivo, a gente vai ter só o dado lá, o nome, no caso, o arquivo vai começar lá com João, o CPF dele, a data de nascimento dele, o salário dele, depois já vem a Maria e assim por diante. Não vai ter aquele cabeçalho lá em cima, nome, CPF, data de nascimento e salário, tá? Uma coisa que é importante chamar atenção aqui é que todos os registros de uma mesma tabela, ou seja, que estão armazenados no arquivo, eles têm a mesma estrutura. Então, eles têm o mesmo conjunto de atributos ou de campos, né? E os valores desses atributos estão guardados na mesma sequência. Então, nesse nosso exemplo aqui, primeiro eu guardei o nome, depois o CPF, depois a data de nascimento e depois o salário para o primeiro funcionário. Para o segundo funcionário, eu segui exatamente a mesma ordem: nome, CPF, data de nascimento, salário e assim por diante, tá? Então, todos os registros têm os dados armazenados nessa mesma sequência. Então, por isso que eu estou falando de mesma estrutura aqui. Bom, um problema comum de diversas aplicações é, dada que eu tenho uma tabela que tem muitos registros, e o problema acontece normalmente quando eu tenho muitos registros, como é que eu faço para encontrar um determinado registro dentro dessa tabela? E aqui na disciplina a gente vai ver várias técnicas para acelerar essa operação de busca. A gente já começou a ver isso quando a gente estava falando lá de árvore binária de busca, por exemplo, mas ali a gente estava tratando todos os dados em memória ainda, né? A estrutura estava toda em memória. Então aqui a gente vai começar agora a discutir esse tipo de problema em disco, como é que a gente acelera essas buscas, tá? Então, exemplos de coisas que eu posso procurar, eu posso querer encontrar um empregado que tem um determinado nome, todos os empregados que ganham um salário de um determinado valor, 3.000, por exemplo, ou todos os empregados que nasceram numa determinada data, para, por exemplo, mandar um cartãozinho de aniversário para os funcionários, e assim por diante. Bom, os dados que a gente usa para encontrar um registro, a gente chama de chave. O que é uma chave? É um subconjunto de atributos daquela entidade que identifica um determinado registro ou um conjunto de registros, tá? Então, dependendo se a chave identifica um único registro ou um conjunto de registros, a gente vai chamar essa chave de chave primária ou chave secundária. Então, chave primária vai ser a chave que identifica unicamente um registro. Então, dado um valor de uma chave, só pode ter um registro que tem aquele valor de chave. Por exemplo, CPF do funcionário. Só existe uma pessoa, um funcionário que tem um determinado CPF. Eu não posso ter 2 funcionários com CPF repetido, tá? A gente pode também ter o que a gente chama de chave composta, onde a gente tem uma composição de campos para dizer qual é a chave. Então, por exemplo, num arquivo de conta corrente, a chave pode ser
o número da agência e o número da conta. Se eu usasse só o número da agência, eu não consigo identificar unicamente uma conta corrente, porque uma agência pode ter várias contas. E se eu usar só o número da conta, eu também não consigo identificar unicamente uma conta, porque podem existir contas com o mesmo número em agências diferentes. Então, nesse caso, eu preciso dos dois. Eu preciso da agência e da conta para conseguir identificar unicamente uma determinada conta corrente. Bom, e chave secundária é um subconjunto de atributos que identifica um conjunto de registros. Então, por exemplo, o nome do funcionário. Se eu disser, me dá todos os funcionários que se chamam Maria, eu posso ter na minha empresa 2, 3 Marias, né? Então, eu estou retornando como resultado de uma busca um conjunto de registros e não um registro único, específico, tá? Outros exemplos de chave secundária, o salário, por exemplo, me dá todos os registros que têm salário maior do que 30, ou salário maior do que 3 mil, ou salário igual a 3 mil, por exemplo, tá? Então, nesse caso, sempre vai vir um conjunto de registros. Então, essas são chaves secundárias. E aí a gente vai, na maioria das vezes aqui na disciplina, usar a chave primária para fazer buscas dentro de um arquivo, tá? As estruturas que a gente vai aprender para acelerar a busca sempre usam a chave primária, ou seja, não existem dois registros que têm aquela mesma chave naquela tabela que a gente está analisando para fazer a busca. Bom, manipulação de arquivos binários em C. A gente vai ter os mesmos modos de abertura de arquivo que a gente já viu lá para os arquivos texto. A diferença é que agora tem um Bzinho ali concatenado para indicar que é um arquivo binário, tá? Mas o significado é igualzinho que a gente já viu. Funções importantes: fseek para posicionar o cursor numa determinada posição em bytes, ftel para dizer qual é a posição atual do cursor, rewind para voltar o cursor para o início do arquivo, fread e frwrite para ler um dado binário do arquivo ou para escrever, fof para ver se eu já cheguei no final do arquivo, ferro para verificar se aconteceu um erro, remove e o flush que a gente já viu também. Bom, exemplo, a gente quer agora gravar registros de funcionários no arquivo. Então, a gente vai começar vendo qual é a estrutura que a gente vai usar para o funcionário. Então, estou definindo aqui um struct, que eu chamei de funcionário, que tem aqui 5 campos, ele tem um código que é inteiro, o nome, o CPF, a data de nascimento e o salário, que é um double. E eu dei um nome para esse tipo, eu chamei de tfunc. Aqui eu fiz uma função que eu chamei de salva, que recebe como parâmetro um ponteiro para um funcionário, que é do tipo tfunc, e um ponteiro para o arquivo onde eu vou guardar esse dado desse funcionário, tá? Então eu estou assumindo aqui que esse funcionário que veio ali como parâmetro, tfunc, ele já está todo preenchido, ele já tem o código, já tem o nome, já tem o CPF, tudo que eu quero gravar no arquivo, tá? E eu estou assumindo também que o arquivo já foi aberto, tá? O cursor está posicionado na posição certa da gravação, tá tudo no esquema. E aí o que eu vou fazer é simplesmente usar a função fwrite para fazer a gravação dos dados do funcionário no arquivo, tá? Então aqui, primeira coisa que a gente tem que lembrar é a questão da ordem da gravação. Então, uma vez que eu gravei os dados nessa ordem, quando eu for ler, por exemplo, eu vou ter que ler nessa ordem também, primeiro o código, depois o nome, depois o CPF e assim por diante. Essa ordem eu posso determinar, mas uma vez que eu determinei, eu tenho que seguir ela sempre. Então, toda vez que eu vou escrever, eu tenho que escrever nessa ordem, toda vez que eu for ler, eu tenho que ler nessa ordem, porque senão eu vou estar lendo dados errados. Estou lendo um código achando que é um nome, vai vir lixo, tá? Então, o fwrite, ele vai... O primeiro parâmetro dele é o dado que vai ser gravado. Então, no caso aqui, eu estou gravando o código, o campo código do funcionário. O segundo parâmetro é o tamanho em bytes do dado que vai ser gravado. E aí eu estou usando aquela função sizeof que a gente já conhece, porque o código é um inteiro, então sizeof int.
Depois vem o número de itens a serem gravados, é um item só nesse caso, e o arquivo de destino, que veio como parâmetro ali da minha função salva, né? O alt é o file onde eu vou fazer a gravação. A operação para fazer a leitura vai seguir um esquema parecido. Eu estou de novo assumindo que o arquivo já foi aberto, que o cursor está posicionado na posição certa, está tudo certinho. O que essa função ler recebe como parâmetro? Apenas o arquivo de onde ele vai realizar a operação de leitura. E ela retorna um ponteiro para o funcionário em memória, cujos dados foram preenchidos através dos dados que foram lidos do arquivo. Tá? Então, o que eu faço? Eu começo ali declarando um funcionário e fazendo a alocação de memória dinâmica para armazenar esse funcionário em memória. Aí eu faço a operação de leitura. Se não deu erro, eu continuo a leitura, né, dos outros campos. Então, eu comecei ali fazendo a leitura do código. E se deu erro, eu dou free no funcionário e retorno null. Tá? Se não deu erro, lá no final eu vou retornar o ponteiro para o funcionário que está preenchido, que eu li direitinho. Tá? Então, aqui, frisando que a leitura está sendo feita exatamente na mesma ordem que a gente fez a gravação. Quais são os parâmetros do fread? O primeiro parâmetro é a variável que eu vou usar para guardar o dado que está sendo lido. O segundo é o tamanho do dado que eu quero ler. Depois o número de itens a serem lidos e o arquivo de onde eu vou realizar a leitura, que nesse caso é o arquivo que veio como parâmetro ali da função ler. Bom, tipos de acesso a arquivos. Existem dois tipos de acesso a arquivo que a gente pode fazer: arquivo sequencial e arquivo de acesso direto. Então, o que é um arquivo de acesso sequencial? É um arquivo em que eu não posso pular para o meio do arquivo, por exemplo. Eu não tenho como avançar a leitura sem ser através de ler os dados que estão lá. Então, eu tenho que ir lendo os dados que estão lá para o cursor ir avançando até o final. Tá? Eu não posso pular diretamente para um determinado ponto. Então, esse acesso é sequencial, por isso que a gente diz isso, não tem outra forma de fazer. Os arquivos texto, eles são arquivos desse tipo, eles só podem ser acessados via acesso sequencial. Já os arquivos de acesso direto, eles permitem que eu pule para uma determinada posição, usando lá o fseek, para fazer a leitura, sei lá, do meio do arquivo, por exemplo. Basta que para isso eu saiba qual é o endereço do registro que eu quero ler, qual é o ponto que eu vou pular, porque eu tenho que ter certeza de que esse fseek que eu estou lendo, ele vai cair no início de um registro, não vai cair no meio de um registro, senão eu vou me bagunçar lá na minha leitura se eu tiver no meio de um registro e tentar usar aquela nossa função, por exemplo, de ler registro, ele vai ler lixo ali, tá? Então, para isso, a gente usa arquivos binários. Arquivos binários permitem acesso direto, permitem que a gente pule posições. Basta, então, a gente conseguir saber qual é o endereço do registro que a gente quer ler. Bom, como é que a gente faz, então, para saber o endereço de um determinado registro? O endereço sempre vai ser definido como um deslocamento em relação ao ponto de partida. Normalmente, esse ponto de partida é o início do arquivo, né? A posição 0 lá do arquivo. Mas depois a gente vai ver que a gente pode usar outros pontos de partida, tá? Agora, essa formulinha que eu estou dando aqui para vocês de endereço do registro, ele sempre vai assumir que o endereço está sendo calculado a partir do início do arquivo, a partir da posição 0. Então, para acessar um determinado registro I do meu arquivo, o que eu tenho que fazer é fazer essa continha aqui, I-1 multiplicado pelo tamanho do registro, onde o tamanho do registro é o tamanho em bytes dos registros daquele arquivo, tá? Quantos bytes cada registro ocupa. Então, aqui tem um exemplo. Ó, eu tenho uma tabelinha de funcionários, de clientes, desculpa, que tem o código do cliente, o nome e a data de nascimento. Então, cada registro aqui tem 26 bytes. Por quê? Porque o código é um inteiro de 4 bytes, o nome tem 10 bytes e a data de nascimento tem 12 bytes. Bom, agora,
Se eu quero saber o endereço do registro 3, eu vou usar aquela formulinha. 3 menos 1 vezes o tamanho do registro, que é 26, vai dar 52. Então, notem que ali, ó, na posição 52, que eu coloquei em vermelho ali do lado esquerdo do arquivo, tem o terceiro registro, que tem código do cliente 15, o nome é Carlos e assim por diante. Então, se eu fizer um fseek para essa posição 52 e fizer uma leitura, eu vou estar lendo o terceiro registro do arquivo. Tá? Eu posso usar, por exemplo, direto aquela função de leitura que a gente acabou de ver depois de fazer esse fseek, e aí ele vai ler esse registro para mim. Vai retornar um funcionário em memória que representa esse funcionário de código 15. Então, para ler o registro 3, eu vou abrir o arquivo, vou calcular o endereço do registro 3 usando aquela formulinha, vou fazer um fseek usando esse endereço calculado e vou fazer a leitura do registro. Depois que eu terminar de fazer a leitura, o cursor vai estar posicionado no registro 4. Então, se eu chamar de novo a função de leitura, o registro que vai ser lido vai ser o registro 4. Bom, o fseek, ele tem um parâmetro que é um flag, tá? Então, além do... Quando eu chamo a função fseek, eu tenho que passar qual é o arquivo que eu estou querendo fazer o deslocamento, quantos bytes eu quero deslocar e essa flag. Essa flag, ela pode ser 3. Uma dessas 3, tá? Então, se eu passar seek7, significa que aquele deslocamento que eu passei ali em bytes vai ser feito a partir do início do arquivo. E é isso que eu estou assumindo nessa formulinha que eu dei para vocês de cálculo de endereço. Então, sempre que vocês forem fazer o fseek de um endereço que foi calculado ali, usando aquela formulinha, vocês passem seek7 como parâmetro do fseek. Seek_cur indica que o deslocamento vai ser feito a partir da posição atual do cursor. E o seek_end indica que o deslocamento vai ser feito a partir do final do arquivo. Então, esse aqui é útil para saber o tamanho do arquivo, quando eu uso ele combinado com a função ftel, que vai me retornar a posição atual do cursor em bytes. Então, aqui tem um exemplo de como que eu posso fazer para descobrir quantos registros tem no arquivo. Nesse exemplo, eu estou assumindo que existe uma função tamanho registro que retorna para mim o número de bytes que os registros daquele arquivo ocupam, né? Cada registro ocupa. Então, no exemplo que a gente acabou de ver de cliente, essa função tamanho registro retornaria para a gente 26, que é o tamanho de cada registro de cliente. Então, essa função tamanho arquivo, ela recebe o arquivo como parâmetro, ela faz um fseek passando o seek_end, então ele vai posicionar o cursor lá no final do arquivo. E aí eu vou usar a função ftel para saber qual é a posição em bytes que esse cursor está, divido pelo tamanho do registro, e aí eu vou saber quantos registros tem naquele meu arquivo. Então ele vai retornar ali o tamanho que foi calculado. Bom, agora a gente pode colocar tudo isso em ação acompanhando um tutorial de manipulação de arquivos em C, que eu coloquei lá no site da disciplina. Esse tutorial ele tem basicamente 3 arquivinhos: o arquivo de funcionários, o cabeçalho dele, né, que tem a declaração do struct que a gente já viu, de funcionários. Depois, o arquivo de funcionário tem a função de salvar, que a gente já viu também, a função de ler, que a gente já viu, e tem uma funçãozinha que retorna o tamanho do registro. E aí, nesse arquivinho main aqui, eu chamo lá no main essas funções aqui que basicamente ficam brincando de gravar 5 funcionários, depois ler o funcionário e imprimir na tela, depois ler o segundo funcionário e assim por diante. Então, vocês podem ver esse exemplinho com calma, e aí aqui eu já tinha feito a execução, ele vai fazendo as operações e vai imprimindo na tela para mim o conteúdo do arquivo, todos os registros que estão no arquivo. Bom, gente, a referência para essa parte da matéria é o livro C Completo Total. E isso encerra a aula de hoje. Bons estudos!